Apocalipse capítulo 4 diz assim: depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Irmãos podem repetir, eu vou ler só essa partezinha, vocês repetem, amém? Em cujas cabeças estão coroas de ouro. Em cujas cabeças estão coroas de ouro. E do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono como um mar de vidro, semelhante a cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, e não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostram-se diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono. Eu vou ler novamente só essa parte, os irmãos repetem. E depositarão as suas coroas diante do trono. Proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Meus queridos, veja só, uma das coisas que mais diferencia um soberano, um rei, dos outros, é a sua coroa. Amém, meus queridos? Os povos antigos, eles precisavam de uma pessoa que se interessasse pelos assuntos do reino. Amém, irmãos? E que esse homem, lutasse as guerras dele. Então, escolheram uma pessoa para estar neste comando. E para o diferenciar, o que é que lhe davam, irmãos? Lhe davam uma coroa. E essa coroa, irmãos, tanto simbolizava a sua autoridade, quanto simbolizava a sua prerrogativa para lutar contra os seus inimigos. Não estou entendendo, irmãos? Aquela coroa, irmãos, era o que diferenciava o soberano. E nos jogos istmos, que são a gênese dos Jogos Olímpicos atuais, lá na Grécia, quando um atleta vencia uma modalidade, ele recebia também uma coroa, mas não era coroa de ouro, era uma coroa de louros, que no outro dia fenecia, mas aquela coroa representava que aquela pessoa havia ganho uma modalidade, um jogo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, meus queridos, existem muitos soberanos, que viveram e morreram por causa dessas coroas, justamente porque era uma diferenciação e era de alguma forma algo, que lhe dava um poder acima dos outros. Não estão entendendo, irmãos? E aqui nós vemos, meus queridos,
no livro do Apocalipse, nós vemos Jesus entronizado no seu trono, como soberano do universo, como ele é. Os irmãos estão entendendo, meus queridos? E ao redor do trono, nós acabamos de ler, haviam 24 tronos, e assentado nesses 24 tronos, havia 24 anciãos, cada um deles tendo uma coroa na sua cabeça. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E esses 24 anciãos representam os crentes do Velho Testamento, as 12 tribos, e os crentes do Novo Testamento, os 12 apóstolos. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, ao redor do trono está uma representação da igreja. E, irmãos, na cabeça desses anciãos tem a coroa. E a coroa justamente é a premiação que os crentes, né, a premiação que os servos de Deus vão receber quando chegar lá na glória. Amém, irmãos? Mas antes de eu continuar a falar aqui, meus queridos, nós vemos pessoas e mais pessoas que têm coroas na sua cabeça. É ou não é, meu irmão? Porque hoje em dia nós podemos encarar essas coroas como as conquistas das pessoas, que os diferenciam das outras. Não é assim, meu irmão? E na história mundial, nós vemos quantas pessoas morreram por causa das coroas, né? Nós vemos a história de Roma, por exemplo, que era uma traição arretada, né, meu irmão? Era pai matando filho, era filho matando tio, e lá vai para ficar com a coroa. Não era assim, meu irmão? Porque cada um deles queria ser diferente, queria ser um soberano. E hoje em dia, meus queridos, não está muito diferente, porque as pessoas também têm coroas, não é, meu irmão? Coroa das conquistas, não é assim, meu irmão? A coroa dos bens que conseguem, e cada um desses, isso não está, de certa forma, não está errado, meu irmão, porque nós lutamos, nós trabalhamos para conquistar, é ou não é, meus queridos? Para crescer na vida. E aí, meus amados, nós somos coroados. Nós sabemos, irmãos, que entre nós aqui há profissionais que são coroados na sua área, porque se diferenciam dos outros. É ou não é assim, meu irmão? Há pessoas aqui entre nós, meus queridos, que são excelentes profissionais, e por isso nós podemos dizer que estão coroados. Amém, irmãos? Nós sabemos também que há pessoas aqui que são excelentes amigos, são coroados com a coroa da amizade, né? Há aqui pessoas, irmãos, que são coroados como bons filhos. Há pessoas aqui que são coroados como bons maridos, sem alusão a esse que vos fala, né? Tem aquela coroa do marido excelente, do excelente, né, pai, enfim. Irmãos, e essas coroas, meus queridos, elas nos diferenciam dos outros, amém? Não é errado, não é, vamos dizer assim, pecado. Nós temos essas coroas, que, como eu disse, nós lutamos para isso. Entretanto, meus queridos, o problema está quando nós nos agarramos com a coroa. Você está entendendo, meu irmão? Quando a gente bate no peito e diz assim, eu sou, eu posso, porque eu sou diferente dos outros. Não é assim, meu irmão? E a gente se agarra naquela coroa, e não tem ninguém no mundo que tire essa coroa da nossa cabeça. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Quem se agarra às coroas desse jeito é porque não tem certeza e não tem segurança de quem ele é. Os irmãos estão entendendo, meu irmão? Porque quem sabe o seu valor, quem sabe quem é, não precisa temer perder a coroa, porque nunca vai perdê-la. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Lá em João capítulo 13, nós vemos que Jesus Cristo estava reunido com seus 12 apóstolos no meio daquela janta maravilhosa. Ele tira a sua roupa de cima, né? Ficou apenas com aquele roupão de baixo, coloca uma toalha no ombro, pega uma bacia e vai lavar os pés dos discípulos. Irmão, sabe quem fazia esse tipo de trabalho? Era o funcionário mais reles da casa. Sabe aquele funcionário que recebia só uma quantiazinha por dia para trabalhar na casa de um senhor, né, rico? Era esse que fazia esse trabalho de lavar os pés das pessoas. E aí Jesus fez aquilo. Tanto é, irmãos, que Pedro disse, não, Senhor, não me lave. Aí Jesus diz assim, Pedro era muito estabanado, né, irmão? Porque Jesus disse, olha, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Ele disse, então me lava todo. Né? Pedro era muito estabanado, né? Jesus, não, gracinha, é só o pé mesmo, né? Então, Jesus lavou o pé, mas eu quero ressaltar aqui nessa noite, irmãos, que depois de fazer isso, Jesus coloca de novo a sua veste, que estava, né? A veste talar para aquele jantar, senta no seu lugar e diz assim, vocês dizem que eu sou mestre, e de fato eu sou, mas do jeito que eu fiz com você,
façais entre vocês, né? Façais um com os outros. Por quê, irmãos? Jesus sabia quem ele era. Porque ele disse, apesar de eu ter feito isso, eu continuo sendo mestre. Você está entendendo o que é que Deus está falando para mim e para você nessa noite? Meu irmão, você não precisa temer perder a sua coroa. Você não precisa temer, meus queridos, perder a sua honra. Porque se você é honrado por Deus, se você sabe quem você é, você não precisa temer. Amém, queridos? Mas há pessoas que não tiram, meus amados, essa coroa por nada nesse mundo. E deixa eu dizer uma coisa para você, algo que tem sumido dessa geração, que é a educação de você tirar o chapéu quando você vê uma pessoa honrada. Não é, meu irmão? Isso sumiu da nossa geração. Tem até um programa, né, daquele velhinho ridículo, chato, que só a peste, chamado Raul Gil, né, que ele tirar o chapéu. Não, caba chato, pense no caba chato, né? Quer tirar o chapéu. Quando o entrevistado ia lá e via uma pessoa que ele gostava, ele tirava o chapéu e dizia todos os predicados daquela pessoa. Irmãos, isso é uma coisa de educação, né? Quando você vê uma pessoa honrada, você tira o chapéu. Só uma lição aqui para os irmãos, meus queridos. A convenção social diz que quando você entra num lugar fechado, a educação é você tirar o chapéu. Hoje em dia ninguém faz isso, né? Você entra na casa do outro de chapéu, você vai conversar com uma pessoa mais honrada do que você, uma pessoa de idosa, você não tira o chapéu. Falta de educação, porque na verdade é para tirar. Os irmãos estão entendendo, meu irmão? Isso é uma coisa de educação. Por exemplo, meus amados, você não entra diante do juiz de chapéu, você tem que tirá-lo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Porque isso é questão de honra. E voltando aqui para o Apocalipse, meus amados, nós vemos aqueles 24 anciãos que eram pessoas muito honradas, porque eles representavam, meus queridos, os 12 patriarcas, e eles representavam também os 12 apóstolos do Cordeiro. Mas olha só, meus amados, ao redor do trono tinha 4 anjos poderosos, e esses anjos, eles não cansam nem de dia nem de noite. O versículo 8 diz isso, cantando o seguinte, proclamando assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. Irmãos, e quando esses anjos poderosos, eles louvam a Deus desse jeito, aqueles 24 anciãos tiram a coroa da sua cabeça e depositam aos pés daquele que é digno. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Nenhum deles segurou a coroa e disse, não, eu sou um apóstolo. Não, eu vou segurar esta coroa porque eu sofri por isso. Os irmãos sabem que o único apóstolo que morreu de morte morrida foi João. Os irmãos sabiam disso? Todos os outros foram martirizados, cortados pelo meio, foram decapitados, comidos por bestas feras, né? Todos eles morreram assim. Só João morreu. Jesus teve pena dele e ele morreu, não é, de causas naturais, mas todos os outros morreram de forma brutal. Mas mesmo assim, meus queridos, na hora que eles viram o Senhor sendo adorado por aqueles anjos poderosos, eles não seguraram a coroa na sua cabeça, porque digno é o Senhor da nossa honra, da nossa glória. Então, irmãos, diante deles estava aquele que é digno. Aí eu quero perguntar a você nessa noite, você tem tirado a sua coroa, aquele que é digno? Porque muitas vezes, irmãos, de outra forma, né? A gente viu aqui pessoas que não querem tirar a coroa de forma nenhuma. E tem outros, meus queridos, que por qualquer coisa tiram a coroa para qualquer um. Não é assim, meu irmão? Se entregam para qualquer um. Mas nessa noite nós vemos 24 anciãos, pessoas que eram extremamente autoridade, né? Tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento. E eles depositando aos pés do Senhor, porque o Senhor é digno. Nessa noite eu quero perguntar a você, você tem depositado diante do Senhor a sua coroa? E quando eu falo isso, irmãos, eu não estou falando de coisas materiais, não, meu irmão. Eu estou falando da coisa mais importante da tua vida. E sabe o que é a coisa mais importante da tua vida? A tua vida. Os irmãos entendem, meu irmão? Porque você pode ter a soma de dinheiro que for, a quantidade de bens que for, mas se você não tiver vida, como desfrutar? Não tem como. Porque para o túmulo ninguém leva nada. Não é assim, meu irmão? Então a coisa mais importante que o homem tem é a vida. Ele pode não ter bens,
Ele pode não ter conquistas, ele não pode ter nem honra, mas se ele tem vida, ele tem tudo. Não é assim, meu irmão? Então, nessa noite, meus queridos, é uma meditação para nós depositarmos diante do Senhor, aquele que é digno, o que é mais importante de nós, que é a nossa vida. Todos os nossos dons, meus queridos, tudo aquilo que nós temos que depositar ao Senhor. O nosso fôlego de vida, nós temos que depositar aos pés do Senhor. Os irmãos estão entendendo, meus amados? Mas quantas pessoas querem ter um relacionamento com Deus, um relacionamento não de pai para filho, não de servo para o seu senhor, mas de patrão, de empregado para patrão. Não é assim, meu irmão? Porque quando eu trabalho numa empresa, no final do mês o patrão tem que me dar o salário, porque se ele não me der, eu faço greve. Faça isso não, viu, meu irmão, que você perde o emprego. Mas não tem essa historinha, que se atrasou um dia o pagamento, acaba ficar reclamando porque é devido. Não é, meu irmão? Você não está trabalhando de graça, você está trabalhando para ganhar dinheiro. Não é assim, meu irmão? E quantas pessoas têm esse relacionamento com Deus, só o procuram quando precisam. Não é, meu irmão? E pior, meu irmão, você faz uma coisinha assim para Jesus. Jesus, agora eu quero ser abençoado. Eu quero bênção. Não é desse jeito, meu irmão? Mas aqueles 24 anciãos, meus queridos, eles se prostraram diante de Deus, eles não pediram nada, eles não clamaram nada, eles só disseram o seguinte: Senhor, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Os irmãos estão entendendo, irmãos? O Senhor, Ele é digno da nossa adoração. E talvez você se pergunte assim: mas por que Deus é digno da minha adoração? Porque eu tenho que adorá-lo, porque eu tenho que adorar Jesus. Meus queridos, eu quero que você vá comigo ao capítulo seguinte, ao capítulo 5. Olha só o que é que diz a palavra. Diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, e nem mesmo ninguém podia nem olhar para o livro, irmãos. E eu chorava muito, isso é João falando, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre toda a terra. Eu quero que você preste bastante atenção nesses versículos. E ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e na terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Meus amados, porque o Senhor Jesus é digno de toda adoração, porque Ele morreu por mim e por você. Ele pagou o preço, a justiça do Pai,
por mim e por você. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Ele fez o que ninguém faria. A nossa irmã Aninha, ela disse aqui: eu não daria um filho meu para morrer, né? Com esse jeito dela, eu não daria um filho meu para morrer por ninguém, né? E é verdade, irmão, você não daria o gato da sua casa para morrer por ninguém. Não é assim, meus queridos? Mas o próprio Filho, Jesus Cristo, ele veio tomar o nosso lugar. Porque, irmãos, em Adão todos nós pecamos. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Destituídos estávamos da glória de Deus. Mas Jesus veio fazer essa religação entre nós e Deus. Ele veio para pagar o preço pelo nosso pecado, meu irmão. Ele poderia ter destruído tudo e feito tudo de novo se quisesse, porque ele tem o poder para isso, mas ele decidiu tomar a forma de homem, padecer tudo que padeceu por mim e por você. E a gente só o procura quando nós estamos com o dente doendo. O dente está doendo, a gente não procura a dentista Rafaela e vai orar: Jesus, faça com que o dente pare de doer. Não é assim, meu irmão? Aí quando para de doer, agora eu vou viver minha vida, acabou-se, Jesus. Não é assim, meu irmão? Ele está precisando de um emprego. Ah, Senhor, como eu queria um emprego aí. Arruma um emprego, foi-se. Né? Já não quer mais Jesus. Não é assim, meu irmão? Mas deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus não fez o mesmo. Amém, queridos? Porque mesmo que nós não quiséssemos, mesmo que se nós não queremos agora, ele nos quer, porque ele veio pagar o preço por nós, independente do que você tenha feito, independente se você o busca ou não, independente de qualquer coisa que aconteceu na sua vida, ele está de braços abertos, dizendo: eu te quero. Irmãos, o Deus Todo-Poderoso, Criador do universo, o ser mais poderoso de toda a extensão do universo, das galáxias, ele se limitou a ser homem, a sofrer. Ele foi desacreditado até pelos seus irmãos. Vocês vão estar entendendo, irmãos? Ele sofreu, né, afrontas, bateram nele, o crucificaram como um bandido qualquer, não é? Ele foi colocado na sepultura como um homem qualquer, mas ele não era um homem qualquer. Ele ressuscitou, e ele não ressuscitou só para dizer: eu posso. Não, ele ressuscitou por tua causa, porque ele te ama, porque ele quer estar com você. Eu quero lembrar os irmãos que o anjo, né, anunciou a Maria. Ele disse: o nome dele será Emanuel. Mateus capítulo 1, versículo 23. E Emanuel é uma tradução de uma palavra hebraica que quer dizer o Deus conosco. Ele está com você, meu irmão. É por isso que nós temos que tirar a nossa coroa, meus queridos. Se qualquer um de nós tem esse costume de ver uma pessoa da terceira idade e vai falar com ele, tira o chapéu. Isso é muito importante, isso é muito bom. Mas mais do que isso, meus queridos, é ter a noção de que o nosso Deus, ele me quer, ele me ama, ele está comigo, ele quer interagir na minha vida, e eu tirar a coroa da minha cabeça e me entregar para ele. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Isso é que é mais importante, porque Jesus, ele não apenas morreu e disse assim: pronto, está pago o pecado. Não, meu irmão, ele quer entrar na tua vida, ele quer saber dos teus pormenores, sabe aquilo que magoa o teu coração, que você não tem coragem de dizer para ninguém. O Senhor sabe, e ele quer ouvir de você, ele quer estar com você, ele quer viver com você. Ele quer ser o amado da tua alma. Irmãos, quando a gente ama alguém, a gente quer estar do lado sempre, é ou não é? A gente quer estar sempre com a pessoa amada, porque aquele sentimento é bom, estar com aquela pessoa que a gente ama tanto, não é? Seja um amor entre marido e mulher, de namorado e namorado, ou até de irmãos, não é, meu irmão? Ou até de amigos mesmo, que a gente gosta de estar com as pessoas. Como é bom estar com uma pessoa amada. Pois eu quero dizer para você, meu irmão, Jesus tem esse sentimento por você. Ele quer estar com você, ele quer estar do teu lado, ele quer participar da tua vida. E aí eu pergunto: será que ele é digno de que você tire a coroa da tua cabeça e entregue a ele? Ah, pastor, mas aqui e ali eu vou na igreja, aqui e ali eu canto um louvor, né? Assim, eu vejo uns versículos no aplicativo de Bíblia, tem um versículozinho. Meu irmão, Jesus não quer só isso, não. Jesus não quer religiosidade, não. Deixa eu dizer uma coisa para você. Depois você lê Mateus capítulo 23. As palavras mais duras que Jesus falou foram contra os religiosos hipócritas. Porque Jesus não quer religião. Você sabe o que é religião? É cumprimento de ritual. É o camarada dizer: pronto, eu vou para pagar uma dívida minha com Jesus. Pronto. Não, meu irmão, Jesus não quer isso, não. Jesus quer vida.
Jesus quer contato. Jesus quer, sabe, aquela vida abundante. Irmãos, eu tenho um grande amigo, o pastor Alexandre, ele parece um doido, ele é motoqueiro. Não pode dizer motoqueiro, né, que eles ficam com raiva, é motociclista, né? Ele é motociclista, ele sai na rua, você pensa que ele está com o celular, porque os motociclistas fazem isso, né? Coloca o celular aqui no capacete e sai conversando. Você pensa que ele está conversando, falando bem alto, ele brigando com Jesus, né? Ele dizendo, Jesus, será que não vai vir? Não vai vir. Irmão, todo momento que ele está no trânsito, ele diz, esse homem é doido. Ele para no sinal e fica gritando, Jesus, eu estou no sinal, Jesus. Olha, ninguém bate em mim, Jesus, porque o teu sangue me cobre. Meu irmão, isso parece ser loucura, mas aquele homem tem um amor com o Senhor. Ele tem prazer de andar na sua moto conversando com Jesus. Sabe por quê? Porque ele sabe que Jesus está com ele. Ele sabe que Jesus o ama. Aleluia. Eu sei que nenhum de nós vai ter uma atitude tão louca quanto essa, mas sabe de uma coisa, meu irmão? Jesus quer participar da tua vida. Irmãos, e há momentos que a gente está sozinho. Não é, meu irmão? As pessoas nos amam, a gente está cercado por pessoas que nos amam, não é? Mas muitas vezes essas pessoas não podem nos ajudar. Há momentos que não podem, e às vezes a gente não tem nem como falar, a gente não sabe nem o que dizer. Não é verdade, meu irmão? Mas saiba de uma coisa, você nunca está só, porque Jesus está com você. Porque aquele Deus que criou os céus e a terra, Ele está com você. Irmãos, Romanos capítulo 8, versículo 32, fala algo tremendo. Diz assim, aquele que não poupou nem o seu próprio filho por amor de nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Olha que coisa tremenda, irmãos. O pai não poupou nem o seu próprio filho por amor de você. Aí você olha para você mesmo e diz assim, mas será que eu tenho prerrogativas para o pai fazer isso por mim? Será que eu sou tão bom assim para Jesus morrer por mim? Não, meu irmão, pelo contrário. Eu posso dizer por mim, eu sou o pior dos pecadores e Jesus me amou. Jesus deu a sua vida por mim. E olhando para mim, eu dizia, por quê? Porque Jesus, meu irmão, lá da eternidade, ele não olhou para mim e disse, oh, que gordinho lindo. Eu vou, tão bonzinho, não faz mal a ninguém, eu vou, né, morrer por ele. Não, meu irmão. Ele olhou para mim um poço de pecados. O irmão está entendendo? Eu nem queria ele, mas ele me quis. Aí eu pergunto a você de novo, será, meu irmão, que Jesus não é digno de você tirar a sua coroa para ele? Será que não é digno de você entregar para ele o que você tem de melhor? E eu não estou falando aqui de coisas físicas, não, meu irmão. Que você pode entregar R$1 milhão ou até mais, né, para as igrejas, meu irmão. Mas se você não entregou o coração, você não fez nada. Está entendendo, meu querido e minha querida? Jesus, Ele não está querendo só as tuas coisas materiais, não, meu irmão. Ele quer a tua vida. Os irmãos estão entendendo? Não importa para ele a tua condição, o teu status, ou as marcas da tua roupa, aonde você mora, nada disso importa para ele, mas importa o estado do teu coração. E quer saber de uma coisa, meu irmão? Quer saber de uma coisa? Quando você chora, ele chora. Está na palavra. Ele sente o que você sente. Sabe quando você é desprezado? Quando as pessoas não te entendem, ele sabe exatamente porque aconteceu com ele. Ele sabe exatamente o dilema que você está passando. Sabe quando você quer abrir a boca e falar e não consegue, ele entende, porque ele também esteve assim. Vocês não estão entendendo, irmãos? Ele te entende de uma maneira que ninguém te entende. Eu digo mais, ele te entende de uma maneira que nem você mesmo se entende. Mas ele te conhece. E ele quer, nessa noite, fazer exatamente isso. Estar com você, ser um com você. E você com ele. A partir do momento em que você tirar a coroa da sua cabeça e entregar para ele, você não lutará mais suas batalhas sozinho, nem sozinha. Agora é você com ele. E ele não promete que você vai ser livre agora de todas as dificuldades, você vai parar de sofrer. Não, meu irmão. Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabe o que isso quer dizer? Você vai passar por muita dificuldade, mas agora eu estarei com você. Você não vencerá por você mesmo. Agora sou eu que vou vencer. As tuas batalhas não é mais você quem vai lutar. Agora sou eu que vou lutar por você. Mais uma vez eu estou sendo bem incisivo para que você entenda a mensagem de Deus nessa noite. Será, meu irmão? Será, minha irmã? Que não, ele não é digno de você tirar a coroa da sua cabeça. Aqueles 24 anciãos, eles sabiam quem era Jesus. Que os irmãos percebam que
um dos anciãos chegou para João, né, e disse assim para ele, né, na verdade, irmãos, olha só, capítulo 5 que nós acabamos de ler. Havia um livro na mão do Pai, selado com 7 selos. Aquele livro, se você ler o resto do Apocalipse, você vai ver que é o desenrolar da história mundial. E o livro estava selado. E não tinha ninguém digno nem de olhar para o livro, olha só. Aí o que é que acontece? Todo mundo chorando, inclusive João. E agora? O que vai ser da humanidade? Os irmãos estão entendendo, irmãos? Está lá. Todo mundo chorando. Ninguém tinha o que dizer. Ninguém podia desatar os selos. Mas aí, irmãos, um dos anciãos chega para João e diz, João, não temas. Porque o leão da tribo de Judá, ele está aí, ele venceu para abrir o livro. E quando João olha em direção do trono, ele não vê um leão, meu irmão, ele vê um cordeiro. Os irmãos estão entendendo? O cordeiro que foi sacrificado por nós, aquele cordeiro que João Batista disse, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a Bíblia diz, irmãos, que ele pegou da mão do Pai aquele livro e abriu seus selos, e a história mundial ela foi desenrolada por causa disso. E nessa noite eu quero fazer uma aplicação disso na tua vida e na minha vida. Talvez, irmãos, nós estejamos como estava João, chorando, porque você não sabe como vai se desenrolar a tua vida, você não sabe como vai ser a tua vida doravante, mas Jesus, quando ele entra na tua história, ele desata esse selo, ele desata a tua história. E olha só, meus queridos, depois que Jesus pegou o livro das mãos do Pai e desatou aquela história, irmãos, vocês podem ver, os anjos louvaram a Deus, foi ou não foi? Os 24 anciãos louvaram a Deus, foi ou não foi? E toda criatura no céu, na terra e debaixo da terra louvou ao Senhor. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando Jesus entra na história, meus queridos, não tem mais essa tristeza excessiva. Agora é momento de louvor, até nas dificuldades nós podemos se alegrar com Ele. Sabe por quê, meu irmão? Porque Jesus, Ele veio para mudar a tua história. Ele veio para desenrolar esse rolo da tua vida. Eu não sei, meu irmão, o que será da minha vida doravante. Eu sei que quando terminar aqui eu vou tomar a sopa da pastora Sulamita. Eu tenho essa programação, mas não sei nem se eu chegar lá ainda vai ter, porque estava todo mundo em cima do caldeirão, não sei se ainda tem, né? Então ninguém sabe o futuro, ninguém sabe o que virá, mas uma coisa eu sei, meu irmão, o teu futuro e o meu futuro estão nas mãos do Senhor. E nas mãos dele, nada de mal vai nos acontecer. Mas pastor, quer dizer que não vai ter luta? Não, meu irmão, vai, mas o Senhor estará nos dando vitória. E eu quero ser bem incisivo novamente. Será que ele não é digno de que você tire a coroa da sua cabeça e entregue para ele? Porque se nós permanecemos com a coroa, meu irmão, no reino do céu não existem 2 reis, só existe um. Você está entendendo o que eu estou falando? E esse rei, ele está entronizado no trono da glória. Então, se a gente segurar, meu irmão, essa coroa, meus queridos, a situação não vai ser muito boa. Mas se nós entregarmos a Ele, meus queridos, a nossa vida vai acontecer justamente o que nós lemos no capítulo 5, vai redundar em louvor. A nossa vida, meus queridos, vai ser um louvor constante, porque nós estaremos entregando a nossa vida ao Senhor. Amém, queridos? Então, que eu e você, meus queridos, entreguemos essa coroa ao Senhor, seja lá o que for. Amém? Sabe aquelas prerrogativas, aqueles diplomas que você tem, né, lá na parede da sua casa, as conquistas da sua vida? Meu irmão, tudo isso é muito fútil. Pastor, é fútil? Sim, porque isso vai ficar aqui mesmo. Pega tudo isso e entrega a Jesus. Você está entendendo, meu irmão? Não bata no peito e diga, eu sou o cara. Não, diante de Deus, diga assim, Senhor, eu nada sou, e eu entrego a minha coroa a Ti, porque só Tu és digno. Amém, amados? Que nós possamos entregar as nossas coroas ao Senhor. Dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Eu quero encerrar esse culto.